Graça e paz, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Teologia para Todos. Me chamo Andréa, estou na cidade satélite do Gama e este é o nosso 18º dia do projeto Uma Vida com Propósito, onde já estamos e estaremos também por 40 dias em jejum para uma vida de piedade e devoção ao Senhor. Se você é inscrito no canal, ative as notificações se ainda não ativou para não perder nada do canal. Deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ative as notificações também para que não perca nada do canal, tem um conteúdo fantástico, comente, ok? Eu peço licença aos colaboradores e ao pastor Anderson para estar trazendo uma reflexão antes da leitura e antes mesmo da oração. Esse capítulo 18, ele tocou profundamente o meu coração, porque eu estava fazendo a leitura antes de fazer o vídeo e aconteceu uma situação trágica esse final de semana na cidade aqui perto da nossa, não muito distante, 10, 15 minutos de carro no máximo, E houve uma situação em que não podemos dizer que tenha sido premeditada ou que não foi premeditada. Na realidade ainda os órgãos oficiais ainda não fizeram uma divulgação mais ampla do que aconteceu, então há muitas deduções. E ao ler esse capítulo, e logo após acontecer essa tragédia, eu fiquei muito assim, pensando no quanto o Senhor, Ele nos ama, no quanto o Senhor, Ele nos acolhe, no quanto o Senhor deixa todas as instruções. Basta que nós estejamos atentos e leiamos a Bíblia, para sabermos como nos comportarmos e como ajudarmos aqueles que dão sinais que precisam. O evento foi, vou resumir o máximo possível para não alongar o vídeo, haviam 3 policiais militares fazendo o trabalho deles numa viatura, Normalmente a viatura é assim, nunca anda 1 ou 2, normalmente são 3, o trabalho aqui, trabalho de rua. E houve um incidente muito horrível, onde o policial militar que estava sentado no banco de trás tentou alvejar o policial que estava sentado à direita dele, mas ele não conseguiu, ele conseguiu abrir a porta e se jogar fora da viatura, porém o policial que estava dirigindo foi alvejado com um tiro na nuca e logo em seguida ele cometeu suicídio. E ao ler esse capítulo 18, o Senhor nos fala muito em perdoar, em compartilhar, em se abrir. Então, assim, nós, quanto seres humanos, nós podemos ter várias deduções com relação ao que poderia ter acontecido para ter levado esse policial a esse ato, que para muitas pessoas pode ser monstruoso, para a família, principalmente do policial que morreu, foi uma tragédia, mas nós sabemos que nós, quanto seres humanos, se nós não tivermos um amparo espiritual, se nós não tivermos Deus, se nós não nos abrirmos com o Senhor, se nós não tivermos alguém de confiança para que a gente possa contar, possa lamuriar nossas necessidades, uma hora a pressão estoura. Então, a vocês que estão vendo, que estão ouvindo, que estão acompanhando esse projeto, identifiquem. Se vocês tiverem alguém perto, ajude. Procure acolher, procure abraçar, procure dar o apoio, independentemente do que a gente pensa. Porque muitas vezes nós pensamos assim, nossa, fulano está passando por isso que é errado. Não. O Senhor, Ele nos deixa, vamos perdoar para sermos perdoados, vamos acolher para sermos acolhidos também. Então, que o Senhor possa tocar o coração de todos aqueles
que se inclinam para as suas leis, para as suas ordens, para os seus mandamentos, né? Para que possamos ajudar mais, para que possamos ter mais influência na nossa comunidade, ajudando uns aos outros. Então agora vamos para a nossa oração. Senhor, atrás aqui da minha cabeça, Pai, está aparecendo através da minha janela um céu transbordante, um céu azul maravilhoso, Pai. Então o que eu tenho no meu coração hoje e sempre é gratidão. Gratidão por poder acordar, gratidão por poder abrir os olhos, gratidão, Senhor, por ter todos da minha família amparados por Ti, Pai. Peço, Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor acolha essas almas, Senhor, independentemente da situação que ocorreu. Que eles tenham, Senhor, pelo menos num minuto de consciência, ter gritado por Ti e ter pedido perdão por todos os pecados. Pai, peço que o Senhor acolha também a cada um dos familiares que estão passando por essa dor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenho gratidão, Senhor, porque eu estou podendo visualizar um céu lindo e maravilhoso e saber que todos os meus estão bem. Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, alenta cada um de nós. Transborda em nossos corações amor, piedade, Pai, perseverança e humildade. Cubra-nos, Senhor, com as suas asas, para que possamos ir e vir, Pai, e derrubar todo o mal que circunda as nossas vidas, ao nosso derredor, ao derredor daqueles que se aproximam de nós, Pai. Que nós possamos ser sensíveis à dor do outro e que nós possamos principalmente, Pai, ter o intuito de ajudar, de não julgar, principalmente de amar. Amém. Então vamos lá para a leitura do 18º dia, tendo uma vida em comum. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3,15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmos 133, 1. A vida foi feita para ser partilhada e não cortada, e não derrubada, e não tirada. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte de seu significado bíblico. Comunhão ou confraternização hoje se refere normalmente a uma conversa casual, uma atividade social, comida e diversão. A pergunta onde você busca comunhão significa: qual igreja você frequenta? Ficar para a confraternização ou comunhão normalmente significa esperar pelo lanche. E eu fui no Google e pesquisei, lá no dicionário português, a palavra comunhão. E lá me deu que é um substantivo feminino que tem a realização de algo em conjunto. Então, ela na realidade tem o mesmo significado que o biblicamente. A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter uma vida em comum, incluir amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso com o sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente e todas as outras orientações uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão,
mas não pode ter comunhão com ela. Quando um grupo se torna algo maior do que 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente, o mais pacato, o que se encolhe mais, o que fala menos, o que aparece menos, ele deixa de participar. E umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele poderia ter escolhido mais, porém sabia que 12 estava em torno do número máximo de pessoas que um grupo pequeno pode conter para que todos possam participar. O corpo de Cristo, assim como o seu próprio corpo, é, na verdade, um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro de sua igreja, seja um grupo de comunhão nos lares, seja uma classe de escola bíblica, seja um grupo de estudo bíblico. É ali que ocorre a verdadeira comunhão e não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os grupos pequenos são os botes salva-vidas presos a ela. Deus fez uma fantástica promessa a respeito de grupos pequenos de crente, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18, 20. Infelizmente, mesmo estar em um grupo pequeno não lhe garante experimentar uma comunhão real. Muitas classes de escola dominical, bem como grupos pequenos, ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual é a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade, encontram verdade, encontram tudo o que é bom. A comunhão autêntica não é superficial, um papo furado, repleto de banalidades. É genuína, de coração para coração, às vezes permitindo partilhar coisas íntimas. Ela corre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo em sua vida. Elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam suas falhas, dão a conhecer suas dúvidas, admitem seus medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, representada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda levantada e agem como se tudo em sua vida fosse positivo. Essas atitudes são a morte da verdadeira comunhão. É somente quando somos abertos sobre nossa vida que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. 1 João, capítulo 1, 7 e 9. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, fracassos e falhas, mas na luz nós os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige tanto
coragem quanto humildade. Significa enfrentar seu medo de exposição, de rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria esse risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. Muitas vezes nós deixamos o nosso lado humano gritar: mas eu vou orar por quê? A pessoa não merece, ela está assim porque ela fez alguma coisa, porque N situações. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala: ore até mesmo pelos seus inimigos, se é que você os tem. Se não tem, melhor ainda, mas ore. Nós só crescemos assumindo riscos, e o mais difícil risco de todos é sermos honestos com nós mesmos e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. É de mim para você e de você para mim. De mim para uma outra pessoa, para o meu marido, para o meu pastor, para as minhas amigas e assim vice-versa. Reciprocidade é a arte de dar e receber, é depender um do outro. A Bíblia diz: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é um modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. Mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Romanos 15:1. Todos somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo atendimento e honra recíproca. Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas, uns aos outros e entre si. A Bíblia diz: esforcemo-nos em prover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos 14:19. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas é responsável para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. É tão lindo, é tão maravilhoso quando você pode se apoiar em alguém, quando alguém sente a sua dor, quando alguém te dá conselhos para levantar, a sua moral, o seu astral. Então, que na verdadeira comunhão nós possamos encontrar compaixão dos nossos irmãos. Compaixão não é dar conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. Compaixão é penetrar e partilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho ou absurdo. Hoje em dia, algumas pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz: como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3:12. A compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos seres humanos: a necessidade de ser compreendido e a necessidade de ter seus sentimentos confirmados.
Toda vez que compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói comunhão. O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir as coisas que não temos tempo de sentir compaixão. Ou ainda estamos preocupados com nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas pessoas. Existem diferentes níveis de comunhão e cada um é adequado a um momento diferente. Os níveis mais superficiais de comunhão são a comunhão de colaboração e a comunhão de estudo da palavra de Deus em conjunto. Em um nível mais profundo está a comunhão de serviço, como quando ministramos em conjunto, em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso é a comunhão de sofrimento. Quando entramos na dor e no sofrimento um dos outros e carregamos os fardos um dos outros, os cristãos que melhor compreendem esse nível são os que ao redor do mundo estão sendo perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados por sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Está em Gálatas 6:2. É tempo de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos um dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos crentes. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer as dificuldades. Em um grupo pequeno, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Está em Jó 6,14. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. A comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos, e precisamos de ajuda para voltar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la um dos outros. Desculpa. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2:7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus alerta: jamais guardem rancor. 1 Coríntios 13:5. Porque amargura e ressentimento sempre destroem a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros quando ficamos juntos por algum tempo. Às vezes, magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer. Mas, de qualquer forma, são necessárias enormes quantidades de graça e misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhes ofendem. Lembre-se, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês devem perdoar aos outros. Colossenses 3:13. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos a misericórdia com os outros. Lembre-se,
Jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que é magoado por alguém, você tem uma escolha a fazer: usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou encontrar a solução. Você não tem como buscar a ambos. Muitas pessoas relutam em mostrar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança deve ser reconstruída com o transcurso do tempo. Confiança exige antecedentes. Se o magoou repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não se espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo pequeno que ofereça tanto encorajamento como prestação de contas mútuas. Existem muitos outros benefícios que você irá experimentar ao fazer parte de um grupo pequeno, comprometido com a verdadeira comunhão. Essa é uma parte essencial da sua vida cristã que não pode ser ignorada. Por mais de 2000 anos, os cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma classe como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com os outros crentes. Mas espero que este capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira e única comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Tema para reflexão do capítulo 18. Preciso de outras pessoas em minha vida. Um versículo para memorizar. Compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6:2. Uma pergunta para meditar. Que passo posso dar hoje para me unir a outro crente de forma mais íntima e verdadeira? Amém? Espero que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que esse capítulo, assim como os demais, faça a diferença na vida de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo.